Lucas, capítulo 16. Só crente que está vivo dá glória. E a intercessão me ajuda aí. Lucas 16. A partir do verso 19. Deus vai abrir coração de crente hoje aqui, viu? Tudo que tiver fechado, Deus vai abrir. Você crê assim? Lucas 19, acompanhe comigo até o verso 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, diga mendigo, chamado Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Diga, Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Diga comigo, coisas boas. Enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quantos irmãos, igreja? Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Diga comigo, a lei. Que os ouçam. Não, pai Abraão. Disse ele: Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. 31 para encerrar. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senta dando glória para Jesus. Amada igreja do Deus vivo, o texto que nós acabamos de ler vai falar acerca de uma grande realidade a qual nós estamos inseridos. Aqui é um cenário, aqui é um relato, uma narrativa e também uma parábola diante de uma situação corriqueira e real dos nossos dias atuais. Jesus Cristo, no capítulo anterior, ele está ensinando, e os fariseus que conheciam a lei de Deus estavam mais preocupados com as coisas da terra. E aí por isso Jesus cita 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a do filho pródigo. E aí ele segue o seu discurso falando diretamente aos seus discípulos acerca de uma outra parábola do administrador astuto. Um homem que confiou os seus bens, um homem rico que confiou os seus bens a um administrador, e esse administrador, ele desperdiçou. Diga desperdício. Diga mais alto por gentileza, desperdício não é de Deus. Levanta a mão, a primeira palavra profética vai ser liberada. A multiplicação vai chegar na tua casa. Foi pregado aqui, mas quando as redes começarem a se romper, ei, foi chamado outro barco. Para quê? Pergunte para quê?
porque não vai ter desperdício, vai ter multiplicação. Mas para você compartilhar, você não vai desperdiçar e nem vai guardar para si, você vai ter para compartilhar. Olha para esse crente na pila dos olhos dele, diga assim: está preparado? Abre o teu coração hoje. Diga para o outro que esse aí está com o coração ainda fechado. Diga: abre o coração, porque a multiplicação vai chegar, mas não vai ter desperdício lá. Deus vai eleger prioridade para você. Você vai entender o que é prioridade na tua vida. Ora, baraga sóbria. Aí no início desse capítulo, Jesus Cristo dá o exemplo de que o administrador astuto, que ele servia a um senhor rico, diga: senhor rico. Ele não fez o que era para fazer, agora ele vai ser destituído do seu cargo. Só que antes de sair do cargo, ele vai agir com astúcia. Porque tem gente, irmão, que é malicioso. Não duvide não. Deus vai te revelar também. Deus vai te revelar quem quer te defraudar. Pega essa palavra, porque é uma palavra rema para este dia de hoje. Você que está aí meio desconfiado: bispo, está sumindo coisa até da minha bolsa, está sumindo aqui no caixa, não bate. O que é isso? Deus vai te revelar o que está em oculto, o que está escondido. O administrador estava sendo astuto, desperdiçando. Porque tem gente, irmão, que é assim, não valoriza quando está um negócio bom, não. Valoriza não, irmão. É por isso que Deus coloca a gente no processo. Diga: processo é para a gente valorizar quando a bênção de Deus chegar. Não desperdiça, porque Deus vai te entregar. E esse homem desperdiçou os bens do seu senhor. Agora o Senhor vai lhe destituir, vai tirá-lo do cargo. Porque tem gente aqui que Deus está dizendo: seja honesto no pouco, seja fiel no pouco, porque o muito já te espera. Ele vai ser destituído. Só que olha, observa aqui como ele é astuto. Olha como ele é astuto. Eu fiquei meditando hoje a manhã toda nesse texto. Ele é tão astuto que ele vai agora de encontro aos devedores do seu senhor, e ele faz uma negociação. Para quê? Porque tem gente que é bajulador. Olha o que o texto vai dizer no começo do capítulo, que a gente não leu, mas é o contexto do texto que lemos. Esse administrador, ele não tinha, ele disse: estou pensando comigo, eu não tenho força para cavar, eu não tenho coragem de trabalhar e nem de bater na porta de ninguém. Então eu vou ser astuto. Aí ele vai na frente, cobra os devedores do seu senhor na frente, dá um desconto e pega o dinheiro e bota no bolso. Deus está hoje repreendendo toda a defraudação. Vou dizer de novo: todo engano no meio da congregação. Só queira aquilo que é seu. O Espírito Santo está bradando: é pouco, mas é no pouco que Deus vai te honrar. É no pouco que Deus vai te honrar. Filho, se você vê o dinheiro do seu pai, da sua mãe, peça, mas não toque. Aí Jesus vai dizer sobre algo que divide o coração do homem: o mamon. Aí ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não é Deus e o diabo, é Deus e Mamon. Mamon representa o dinheiro. E aí a gente chega no texto que a gente leu. Agora ele vai contar, diante disso, ele vai contar uma parábola que fala a história de um homem rico. E esse homem rico, ele vivia no luxo todo dia. E deixa eu te dizer que todo dia você vai comer bem. Todo dia Deus vai suprir as tuas necessidades. Só tem 50% pegando, eu vou melhorar. Todos os dias, eu escutei um testemunho sentada na poltrona da minha irmã. Ela disse: eu desejei comer algo, um alimento tão simples, mas Deus realizou o desejo naquele mesmo dia. Levanta a mão lá no terceiro andar. E Deus
Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Pega essa palavra. Você que pede tanto para Deus te usar, Deus vai te dar e Deus vai te usar. Só que está aqui, na hora de Deus nos usar, é que chega aqui o desafio. Será mesmo que eu tenho coragem de alimentar quem está me pedindo comida? Porque Deus conhece o que está no nosso coração. O rico, ele teve a oportunidade, todos os dias ele vivia no luxo. O texto, Jesus descreve as vestes dele. E você sabia que mulambento, você não vai andar. Só a irmã pegou, tem até troca de guarda-roupa para quem é fiel. Eu digo isso porque eu sou testemunha viva. Quando Deus me tirou dos palcos de forró, Deus disse, eu vou te calçar, eu vou te vestir. E o orgulho era tão grande, porque depois é que Jesus passa a habitar na gente, é que a gente vai se enxergando. Porque salvação é diferente de libertação. Você sabia disso? Como assim, bispo? Você entrou na casa de Deus, veio para frente do altar, aceitou Jesus, a salvação foi entregue para você naquela hora. Mas você veio do mundo com uma bagagem, irmão. Uma bagagem de libertinagem, uma bagagem de cobiça, de desejar aquilo que é do outro, uma bagagem de bebedice, uma bagagem de vícios. E sabe por que nós estamos todo dia perto do Senhor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora me responda, você que é casado, você conheceu o seu cônjuge no primeiro dia de casamento? Conheceu? Você conhece através de quê? Da intimidade, da convivência. E como é que tu quer conhecer e ser liberto de forma instantânea da noite para o dia? Como é que eu posso abrir a boca e dizer, eu sou liberto de tudo? Não, irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aqui o texto vai dizer que aquele rico, ele tinha vestes finas, ele vivia no luxo todo dia. Agora, a palavra luxo vem de luxúria. E Deus, ele não quer que nós andemos em luxúria. Deus, ele tem suprimento. Deus, ele tem multiplicação. Deus, ele tem provisão. Mas luxúria é o ato de esbanjar. Deus, ele não quer que venhamos esbanjar. Deus, ele não nos dá nada para ser desperdiçado. Até na Bíblia Sagrada, frase por frase, tem um sentido. E agora, irmãos, Jesus contando essa história. O rico tinha tudo, diga tudo. Olha para o seu irmão e diga, você tem tudo. Diga, o Senhor te deu tudo. Cadê os gratos que estão aqui na ADV? Bispo, mas está faltando ele. Você tem fôlego de vida. Você não está no leito da UTI. Você está respirando, está caminhando, está falando. Já comeu hoje. Cadê você que é grato porque Deus te deu tudo? E acima de tudo, você carrega a presença do Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Era Jó, o homem mais rico do Oriente. Jó, o homem que tinha bens, que tinha filhos, tinha família, que tinha servos ao seu serviço. Satanás ousou tocar na vida de Jó, só que antes Satanás foi pedir permissão a Deus. E Deus deixou. Diante da aprovação de Jó, Jó agora, diga, era rico
E agora estava pobre. Escute só, escute só. Para com esse lenga-lenga de dizer que crente só é crente com saco furado. Está repreendido. Saco furado é quem não é fiel no dízimo, na oferta. Malaquias 3. Ageu 2. Você coloca as tuas finanças no saco furado quando você não tem prioridade com a casa de Deus. Escutei por meio da esposa do obreiro um testemunho. Ele separou o dinheiro do dízimo. Ele vai contar direitinho. A esposa dele me contou por cima. Ele esqueceu no carro, foi mais ou menos assim. Ele também testemunhou no grupo dos homens. Mas eu creio que ele vai testemunhar no altar, porque tem tanta gente que precisa ouvir. E era um valor bem significativo. Só que quem decide honrar a Deus, Deus o honra. Ele achava que tinha perdido e o dinheiro voltou para a mão dele. Quem pode dar glória para Jesus? Olha para esse crente e diga assim: Deus vai te dar. Mas não é para você reter, é para você ser generoso, generosa e abençoar. Quem vai ser abençoador nesse lugar? Eu estou diante de uma igreja generosa, que não vai padecer. Como disse o salmista: eu nunca vi o justo padecer, nem sua descendência mendigando pão. Irmãos, agora observa. Parece um paradoxo esse versículo com essa passagem que eu acabei de citar. Nunca vi um justo padecer, nem sua descendência mendigar o pão. Você há de concordar comigo que tem gente que tem oportunidade e não agarra, sim ou não? Tem gente que é como o cego Bartimeu. Eu sou cego, sou pedinte, sou mendigo. Mas Jesus está passando e a minha oportunidade agora está passando também. Não. Levanta a mão no terceiro andar. Você pode ter pedido até hoje, mas Deus está dizendo: pede a mim. Pedir a se vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Quem vai pedir aqui hoje nessa terça-feira? Quem veio pedir? A Deus, ao Pai, ao Pai. Há um provérbio que diz, provérbio 30, que a sanguessuga tem duas filhas. Quantas filhas? Amidá e Amidá. Vamos para cá. Vamos para cá. O mendigo está na porta do rico. Como é o nome do mendigo? Lázaro. Não é o Lázaro de Betânia, é o outro Lázaro. E aí Jesus Cristo vai dizer que aquele rico tinha condições de dar, nem que fosse as migalhas. Só que o coração daquele homem era tão fechado, tão fechado, tão fechado, que eu acredito que ele era igual ao outro que Jesus cita na parábola, que tinha vários bens, e ele planejava fazer vários armazéns para armazenar suas riquezas, com medo de ficar pobre no futuro. Coitado. Mal sabe que quem cuida do nosso amanhã é o Senhor. Aí aqui esse rico vê o mendigo na sua porta e não faz. Irmãos, o que Deus te deu é para fazer alguma coisa pelos teus. Mas bispo, você pode me perguntar, o mendigo não era nada do rico. Mas se estava na porta da tua casa, evangelista, se Deus colocou alguém que é pidão, eu já falei para a diaconisa Ana Maria, tem hora que dá vontade de bloquear. Porque a pessoa pede e depois está lá no forró dos velhos. Mas a gente não bloqueia. Olhe para o seu irmão e diga assim: não bloqueie não. Faça o que você tiver de fazer. Eita, está constrangido o irmão e a irmã. Vai começar a desbloquear, né? Mas cuidado com sanguessuga. Olha para cá. Agora os dois morrem. Morreram os dois. Porque é o curso da vida. Se você acha, irmãos, que nós vamos ser eternos nessa terra, hoje nessa doutrina você está entendendo
que a nossa vida ela é tão breve, é por isso que você não pode desperdiçar a sua vida. Abra o seu coração. Se você tem alguém para perdoar, perdoe. Porque você não sabe o que vai ser daqui a algumas horas. Irmãos, eu tive o privilégio, eu creio que a irmã Kátia está me assistindo. Ela já tinha marcado algumas visitas comigo e sempre havia um contratempo. Mas essa semana que passou, ela me chamou num dia, eu fui no outro. Deus disse, tu vai. Eu deixei tudo e fui. Irmãos, quando eu cheguei lá, o Espírito Santo revelou que tinha coração fechado naquela casa. Você sabia que quando a gente fecha o coração, Deus fecha o céu para a gente? E hoje Deus queimou esse tema, que nós precisamos abrir o nosso coração. Irmãos, para resumir, o Espírito Santo revelou até o que aquela mulher tinha que fazer. Ela com câncer já em estado terminal. Quando ela liberou a pessoa, irmãos, ela chamou a pessoa pelo nome. As lágrimas foram descendo do rosto dela. Em seguida, quando eu saio de lá, a mulher que não cantava mais em harpa, a mulher que estava afastada da presença do Senhor, se reconciliou primeiro com Deus. Quando eu chego em casa, eu recebo uma mensagem, bispa, a minha irmã começou a cantar o hino da harpa cristã que nunca mais tinha cantado. A minha irmã mandou chamar a pessoa que tanto maltratou, que tanto a feriu, que era o próprio esposo. E o que é que eu faço? Chama ele, chama, porque ele vai ser liberado e ela também. Depois desse reencontro, Deus preparou a irmã. No dia da oração, eu estou chegando na oração, ela manda mensagem, Deus recolheu a minha irmã. Eu dei as condolências, os meus sentimentos, porque eu sei o que é o luto, irmão. Nós temos que abrir o nosso coração e ter sentimento pelas pessoas. Não é porque nós somos crentes que nós vamos dizer, isso aí vai passar, já já tu vai estar de cá. Não, se está no luto, chora o luto, mas também vai chegar a hora de ser consolada. E ali eu chorei com essa irmã, mas também trouxe a memória dela. A sua irmã agora está no paraíso. Quem pode dar glória para Jesus? Quem pode dar glória? Abre o teu coração, crente. Hoje é uma terça-feira sobrenatural. Para de picuinha, para de disse-me-disse, de guardar ressentimento. Deus tem uma morada celestial e eterna para mim e para você. Séria. Como a falta de perdão tem adoecido gente. Agora os dois morrem. Um que era mendigo, mas eu acredito que naquele sofrimento. Por isso que eu falei no início da ministração do louvor, não despreze o seu processo, ele te faz mais humilde. Ele te faz mais crente. Ei, irmão, eu escutei um testemunho essa semana de uma mulher que disse assim, eu não faço mais a obra de Deus. De madrugada, ela entrou na boca do peixe. De manhã ela estava, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu vou entregar, é tudo. Olhe para esse crente e diga assim, entregue tudo que não é seu. Bote tudo para fora que não é seu. Fala. Se tem alguém para pedir perdão, peça. Se você precisa reconhecer que errou, reconheça. Mas não carregue nada que não é seu. Raga calarabaia. Nós só somos mordomos. Os bens que Deus nos entregou, como está escrito em Mateus 25, a parábola dos talentos. Nós só somos mordomos de um Senhor que foi, mas vai voltar, que é Jesus Cristo.
Essa irmã ficou com a coluna travada sem conseguir andar. Foi quando ela escutou a voz de Deus: ou tu faz o que eu quero, ou tu vai descer. Ei, Biaia séria. Se nós não abrirmos o coração para ouvir a voz de Deus aqui na terra, nós não teremos outra oportunidade, irmãos. Vamos ver na Bíblia. Os dois agora vão. O rico, depois da morte, segue-se o juízo, está escrito. Ao homem cabe morrer uma só vez. E depois disso, o presbítero Santiago, segue-se o juízo. Pastora Mônica, o rico vai para o Hades. E agora ele olha para o seio de Abraão. É o local onde todos os salvos em Cristo. Você que ganhou sua irmã Kátia para Jesus, ela está no seio de Abraão. Eu que ganhei meu pai da Dingoveia para Jesus, ele está no seio de Abraão. Você, pastora Mônica, que ganhou os teus pais para Jesus, estão no seio de Abraão. Quem pode se regozijar, se alegrar com essa verdade? A alegria da salvação tem que te envolver, irmão. Ora, barabaia. Hoje uma obreira, a Rose, mandou para mim: e se ele não fizer? Se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E no meio dessa tempestade, eu ainda estou aprendendo. O que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Quer dizer que tu só serve a Deus se tu tiver com a conta cheia, com as contas pagas, com a saúde perfeita. Tem gente, irmão, que é igual os amigos de Jó. Deus me revelou aqui no altar que tinha gente perguntando: você está doente ainda? Tem gente dizendo: é a mão de Deus sobre ela. Eita, espírito do fuxico de Balaão, Deus vai te pegar. Os amigos de Jó estavam achando que Jó ia deixar de adorar a Deus porque ele tinha perdido tudo, porque ele tinha ficado pobre. Mas a roda de Deus gira. Aí agora nós vamos ver que o rico tinha tudo, não valorizou, não cuidou de quem era para cuidar, e agora vai se lamentar. E ele vai pedir: pai Abraão. Essa referência pai é porque Abraão é o pai da fé. Pai Abraão, fala para Lázaro. Olha ele conhecendo Lázaro. Quer dizer que ele conhecia quem estava na porta dele. Aí ele se lembra que Lázaro era aquele lá que sofria. Mas aquele que sofria agora está sorrindo. Deus vai virar cativeiro de crente, viu? E não é só no céu, não, é na terra. Começa na terra. Você que chegou aqui chorando, vai sair daqui sorrindo. Aí ele pede só para Lázaro vir molhar aqui, ó, refrescar minha língua. Irmão, esse calor tá brabo. Tu imagina lá no inferno. Não se espante não, você tá na ADV. Aqui é só crente pentecostal que conhece Bíblia. Olha para esse crente e diga assim: a porta é estreita, mas é a porta que vai te levar à salvação. Não olha como profeta, porque eu não posso descer aí e dizer, mas use a tua boca profética e diga assim: não questiona essa prova, já já vai ter refrigério para você. Aí ó, ele pede para ser refrescado. Quem foi que já teve depressão aqui? Um dia de tormento nessa terra, a gente só falta morrer. Sim ou não? Tu imagina na eternidade. Essa palavra aqui é para nunca mais você dizer, como essa irmã que testemunhou: eu vou desistir. Você não vai. Aí o que Abraão responde? Nós não podemos, nem vocês passarem para cá, e nem nós passarmos daqui para aí, porque tem um abismo entre nós. O que o rico faz? Se lembra que tem família.
Porque quando a gente fecha o coração e só pensa em trabalhar, quando chega o menino não conhece mais, a mulher não conhece, o marido, porque tem mulher que também trabalha 24 horas. E eu não estou fazendo apologia à pobreza, à mendiguez, à miséria, para você ficar pedindo na porta de um e de outro, não. Mas eu estou hoje trazendo essa mensagem que Deus me entregou pela manhã, para te dizer: abre o teu coração, que o Senhor vai eleger prioridades na tua vida. Olha o que Ele vai pedir, diaconisa Lívia. Por favor, pai Abraão. Estou encerrando já. Só pede que vá lá nos meus irmãos. Olha o que Ele vai dizer. Para que eles ouçam. Eu tenho 5 irmãos. Manda Lázaro ir à casa de meu pai. Aí o que Abraão vai dizer? Eles têm Moisés e Elias. Diga comigo, a lei. Diga comigo, o Velho Testamento. Diga comigo, a palavra. Quem trouxe Bíblia aí? Irmãos, não troque nunca a sua Bíblia por uma Bíblia no celular. Tenha no celular, mas não deixe de carregar essa espada nas suas mãos. Porque quando a gente fecha o coração para a palavra, algo está errado na nossa vida. Aí o que Abraão vai dizer? Se eles têm Moisés e Elias, eles não ouvem. Quem dirá se ressuscitar alguém dos mortos? Tem gente, irmãos, que nem se o anjo descer, a pessoa se convence de que é Deus que está falando com ela. Mas hoje, nessa terça-feira, o que estava de coração fechado, o que estava fechado aqui, os corações que estavam pedrificados, hoje Deus vai abrir. Para encerrar, Apocalipse 3. O último versículo, os penúltimos, perdão, de Apocalipse 3. E eu queria que você lesse comigo para a gente encerrar. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Versos 19, 20, 21 e 22. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Diga, eu sou amado por Deus. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta. Faça assim no seu coração, a porta do coração. Diga, Jesus bate na porta do meu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, quem é vencedor aqui? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Quem vai abrir hoje a porta do coração? Quem vai abrir hoje a porta do coração? José, ele tinha tudo para fechar a porta do coração dele. E quando os irmãos chegaram pedindo ajuda, ele poderia dizer: vocês que me venderam, vocês que me traíram, vocês que fizeram todo tipo de maldade contra mim, eu não vou fazer nada, não. Aqui nessa passagem que nós lemos do rico, ele só se lembrou que tinha irmãos depois que morreu. Eu sei que tem gente que é realmente difícil. Mas se não tiver um posicionado em casa, e esse um posicionado, humilde de coração, é você. Mas bispa, porque ele não é? Porque você que está aqui ouvindo hoje. É você que está ouvindo aqui hoje. Às vezes a gente quer as coisas de Deus de forma instantânea. Às vezes a gente quer pular os processos da nossa vida. Às vezes a gente quer lavar as mãos sobre aquele familiar trabalhoso.
Mas Deus te incumbiu de uma responsabilidade, de orar, de intensificar. Aqui nessa casa, o Deus que revelou, através da vida do bispo, para a diaconisa, se posicione pela vida do seu irmão. Tem uma obra de bruxaria, Deus vai quebrar. A mãe dela e a filha se posicionaram, pediram ajuda. Olhe para o seu irmão e diga assim: peça ajuda. Seja humilde, peça ajuda. Você sabia que quando nós temos um espírito de soberbo habitando dentro do nosso coração, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes? Você sabia que esse espírito, ele não deixa você reconhecer que precisa de ajuda? Não deixa. Essa palavra não é para você marchar não, mas é para você se converter em Deus e entender que o nosso destino é o céu. Aleluia. Elas pediram ajuda. Pediram o quê? Ajuda em oração. Logo de imediato fizemos um grupo. E para a glória de Deus, o filho pródigo voltou para a casa do pai. Você se alegra com a vitória de uma mãe? Se alegra porque a vitória dela é a tua. Eu vou liberar uma palavra profética. Pega aí. Quem estava com o coração pedrificado na tua casa, quem estava com o coração dividido, quem estava imacumbado na tua... Eu lebai a sébria. Só crente pentecostal está entendendo o mistério. Quem estava debaixo de encantamento, quem estava debaixo de amarração na tua casa, vai voltar a ouvir a voz de Deus e vai passar pelos portões da dever. Só quem crê fica de pé. Só quem crê que Deus está desmanchando hoje obras de bruxaria. Olha aqui. Hoje eu escutei outro testemunho, que uma amiga de uma amiga alugou a casa para um macumbeiro. E nessa casa vão políticos, vão todo tipo de gente para lá. Porque tem gente que vende a alma para o diabo por causa de dinheiro e poder. Talvez você diga assim: eu não sou apegado, bicho. Essa palavra não é para mim. Quem conhece teu coração é Deus. Será mesmo que você não é apegado? Se eu disser para você, dê o seu melhor hoje no altar de Deus, você dá? Não, bispo, eu tenho muitos compromissos. Mas os que procuram o ocultismo estão lá dando 5 mil. O que pedir? Escuta só. Você sabia que um marido, ele não enjoa a mulher da noite para o dia? O amor não se acaba da noite para o dia. Nós temos exemplo aqui de pessoas que por esses dias foram libertas da macumbaria. Casamentos que iam se destruir, Deus colocou por terra. A pessoa se manifestou porque um profeta teve coragem de ir lá. Era cantarabla séria. Deus está me falando aqui que tem doenças no corpo de crentes hoje aqui, que foi pago. Alguém pagou para você ficar enfermo. Você já fez vários exames. Cadê essa pessoa? Você fez exames, não dá nada, mas você sente o coração em tempo de sair pela boca. Você sente dores, mas o médico disse que não é nada. Cadê você? É algo espiritual. Bispo, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Por isso que Jesus vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz. Porque quem está lá nas trevas tem coragem de se esforçar, de dar sua própria vida, se possível for, em troca do que ele quer, do que ela quer. E nós que conhecemos o Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata, muitas vezes nos acovardamos
e nos prendemos por tão pouco. Hoje Deus está dizendo: abra o seu coração. Esse aqui é o último apelo que eu vou fazer. Pode ministrar. Batalha espiritual aqui nesse lugar. Olha, bispo, meu coração se fechou para isso, para fulano, para Beltrano, para as coisas de Deus. Vem aqui no santo altar de Deus. O ministério de louvor vai louvar. Bispo, meu coração se fechou para o meu esposo, para minha esposa, para o meu familiar. Eu disse, foi um dedo cortado. Tem gente aqui assim. E Deus está te chamando no altar. Aleluia. Pode adorar, ministério de louvor. Hoje o Rei da Glória está dizendo: abre o teu coração que eu quero entrar. Eu vou te dar vitória nessa batalha. Bispo, eu tenho vergonha de dizer que eu estou com uma luta muito grande, um desafio. Não tenha vergonha. Abre o seu coração, vem entregar no altar de Deus o teu desafio. Vem, 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 aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Você que disse: eu não tenho mais força para orar como antes. Abre o teu coração que Deus vai te renovar aqui nesse lugar. Como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo e como Naamã no teu poder. Olha Deus desmanchando obra de bruxaria ali atrás. Olha pra cá. Bem baixinho. Aquele homem de marrom atrás do obreiro, Evanildo, lá atrás, obreiro. Aponte pra ele, por gentileza. Marrom ou mostarda. Ele olhou pra trás, de óculos. É ele mesmo. Levante sua mão, por gentileza. Deus escolheu você da sua casa. E as pessoas que mais te feriram foi da tua família. Palavras de maldição ainda ecoam e travam a tua vida financeira. Mas Deus está te dizendo hoje: uma liberação de perdão vai fazer a diferença na tua vida. Hoje é uma terça-feira de cura para o teu coração. Hoje é uma terça-feira de livramento e de milagre. Porque aquilo que estava fechado assim, te diz o Senhor, perdoa que vai abrir. Parece que o teu dinheiro vai para o saco furado. Tem horas que tu diz: meu Deus, cadê? Como é que vai ser? Mas Deus te fez para ser como José, para prosperar. Mas perdoa e esquece. Perdoa e esquece. Deus tem um encontro contigo aqui no altar, viu, varão? Aleluia. Pode continuar, levita. Aleluia. E quando meu eu e o meu orgulho. Por gentileza, só um instante, só um instante. Só um instante. Pode trazer ela aqui, diaconisa Ilma, pode trazê-la. Que ela vai colocar a mão no altar. E todo o mal, toda obra de bruxaria contra a vida dessa mulher vai cair por terra.
louvor, por gentileza, a tua graça me basta, só pra gente encerrar e o bispo fazer a oração. Oh, aleluia, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido. Pode ministrar de por novo. ninguém. Pode ministrar. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu. Pra quê? Pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, Oh, aleluia. aleluia, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Pede a Ele, pede a Ele, pede. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tem gente aqui que depois desse culto vai até procurar sua liderança para confessar suas fraquezas. Quando a gente confessa as nossas tentações, a gente se livra da queda. Ah, mas eu tenho tanta vergonha. Ei, confesse. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Diga: Espírito Santo, me convence. Diga, Espírito Santo, me convence do pecado. Diga que há em mim. Diga da justiça e do juízo de Deus. Pai, eu te apresento essas vidas que humildemente estão no Teu altar, Senhor. Não diante do homem nem da mulher, mas diante do Senhor. Apaga seus pecados, Senhor. Perdoa seus pecados. Ajuda essas mulheres, Pai, esses homens a perdoar suas ofensas, quem os tem ofendido, e também se perdoarem. Eles são livres, Senhor, livres de toda condenação e de culpa, livres em Ti, Jesus, livres para desfrutarem da vida e vida em abundância e da vida eterna. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe essa palavra e essa oração diz amém. Oh, aleluia, aplauda Jesus.